Eu sou a Denise e estamos aqui mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast de literatura coreana, para falar sobre um livro que a gente já falou aqui no nosso podcast. Então a gente vai fazer a segunda parte do livro Castela, que é esse aqui, do Park Min-gyu, que a gente recebeu no outro episódio o tradutor, o Nick Farrell. Teve uma conversa bem interessante de como foi o processo de tradução. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais aí nas minúcias dos contos. Como são 10 contos, a gente decidiu selecionar só 5 para não se estender demais. E porque tem muita coisa para falar aqui, gente. Porque, como o Nick disse, é vida louca, né? Então fala de tudo um pouco. E hoje vamos ser só eu e a Bruna falando um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é a Bruna. Então, sim, a gente vai comentar só de alguns contos. Vamos fazer uma leve contextualizada deles, mas aproveitando também para reforçar que esse é o episódio parte 2. Então, vai ter spoiler, vamos entrar de fato nesses contos. Então, se você se incomoda com isso, já está avisada. E aí, bom, se você quiser pausar e depois voltar, também será, né, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Acho que como introdução zona, assim, antes da gente entrar em prefácio, né, e tudo, porque essa edição, gente, é muito rica. Ela tem uma introdução feita pelo Nick, o tradutor, tem um prefácio do próprio escritor. A edição brasileira tem os contos em si, tem uma fortuna crítica no final, tem um comentário do escritor de novo. Então, assim, ela é bem rica e a gente vai entrar um pouquinho em cada ponto. Mas um ponto inicial que é bom a gente já pensar é que esses contos, eles vão tratar de majoritariamente estudantes jovens com vidas bem ferradas, assim, economicamente, socialmente falando. Vai ter muita crítica aqui no meio, então fica com a gente para acompanhar isso tudo. Aliás, também falar que é uma edição super linda, né? Maravilhosa. A capa que a Ing fez, que na capa já tem aqui tudo, os easter eggs de todos os contos. É muito legal. Vamos contextualizar um pouquinho, então, né? O Park Min-gyu, ele coloca aqui no prefácio o período em que esses contos foram escritos, né? Que a maioria deles foram escritos entre 99 e 2004. Ou seja, ali no finalzinho, né? Do século XIX e comecinho do século XXI. Século XX e século XXI. Olha a doidona, não sabe fazer conta. É isso aí, gente. E aí, pra quem lembra, né, mais dessa época, quem não era tão novinho, que é o meu caso, essa época foi aquela tensão, assim, do bug do milênio, né? Que tudo parecia... O mundo ia acabar. Era aquela coisa que o mundo ia acabar. Tudo estava acontecendo muito rápido. Internet, globalização. Como a gente falou. E aí muita gente ferrada da vida, né? Porque a economia estava... o caos. O caos. Aí, na Coreia, principalmente, estava o caos, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Eu acho que... não se prender a isso, porque obviamente não fala só disso, só desse período em si, é toda uma construção e também tem muita ficção no meio. Mas eu acho que dá para você entender, sim, fazendo relação com muitas coisas que aconteceram na Coreia naquele período e no mundo, porque ele também traz aqui os problemas mundiais. Mas uma coisa que ele coloca no prefácio, o Min-gyu, é que ele coloca bem isso, né? Que ele é coreano e que a gente é brasileiro, né? Mas de repente podia ser diferente, podia estar cada um no lugar do outro. E como ele enxerga a literatura como uma espécie de churrasco. Sim. Em que você pode experimentar várias partes do mundo. Sim. Então, pra mim, o Castelo é isso, é experimentar um pedacinho da Coreia. Sabe? É verdade. Assim, a gente já falou com o Nick, né? O Park Min-gyu, ele parece ter muitas coisas brasileiras nele, assim. Mas acho que a literatura dele promove muito isso, você pensar o mundo, a humanidade de um modo geral. E no final, eu não sei se eu comentei isso, mas no final tem uma fortuna crítica, né? É um crítico falando sobre Castela, sobre o livro. E ele define o Park Min-gyu como o artista do lixo. Então, eu imaginei muito assim, um cara pegando várias sucatas, vários pedacinhos de muitas coisas, muita matéria que ele coloca e fazendo disso tudo, criando meio que uma nova ordem mundial, uma nova ideia sobre a humanidade. Então, acho que a gente pode entrar em Castela pensando nisso. São várias partes, esse churrasco aí com várias partes também para se comer.
e a gente vai explorar. E aí já deixa aqui, né, aberto que a gente vai viajar, viu, gente? Né? Eu e Denise aqui, a gente tá, viajando, né? Tomamos aqui... Eu tomei um calmantezinho para dar uma desacelerada, mas a gente vai soltar o verbo e talvez não faça muito sentido, né? Porque vai fazer o sentido que cada um pegar, né? Exato. O que você vai entender dessa loucura toda que é isso aqui e que tem muito de verdade, né? Não é tudo loucura, não é tudo ficção. Tem muito de verdade. E o jeito que você vai entender isso depende muito também da sua vivência, né? Perfeito. Por isso que eu acho que é uma obra atemporal e muito pessoal também. Então é isso. Então a gente vai fazer as nossas interpretações aqui, né? Que não vai ser nada muito acadêmico, porque acho que não é nem isso que ele espera. O Nick também falou, cara, sai dessa. Mas, sei lá, vamos falar aqui sobre o que a gente pensou, o que ressoou pra gente. E vocês daí também comentem depois o que vocês pensaram e tudo. E a gente cria esse grande diálogo aí, vida louca, doidão, pra gente pensar sobre esse livro. Então vamos entrar de fato nos contos, pode ser? Okay. Então, o livro, ele né, é Castela, que também é o nome do primeiro conto, que é um dos mais importantes, na minha opinião, e o meu predileto, já vou logo falando. Então eu vou contextualizar rapidamente o conto, para quem não leu e tá ouvindo a gente também. Castela, basicamente, acompanha aí um jovem, um universitário, que decide se mudar para perto da faculdade e ele mora em um cubículo, né? Aquelas residências bem perto da faculdade, com preço mais acessível. E ele fala que ele é... Como é? Irritantemente solitário. Ele é muito solitário. Então ele não se relaciona, ele não tem amigos. Ele começa a fazer amizade com os móveis dele, com os eletrodomésticos dele. Então aí ele fala que ele junta... eu não marquei esse trecho, mas ele junta ele, a TV, a geladeira e um aparelho de som em um mesmo cômodo. E é isso. É a vida dele, é a família dele ali. Então a gente vai acompanhar esse jovem que, em um certo momento, ele pega assim, que tal eu colocar na minha geladeira os males do mundo e aquilo que eu quero preservar, que eu quero que fiquem conservados com o tempo. Então ele vai começar a botar de tudo nessa geladeira e a geladeira só absorvendo, só pegando ali e refrigerando, né? Então ele vai colocar, por exemplo... A primeira coisa que ele coloca é o livro As Viagens de Gulliver, né? Que é muito precioso para ele. Ele bota o pai, depois a mãe, depois bota o boletim, eu acho. Bota os Estados Unidos, a China. Ele bota um monte de coisa. Ele bota uma pomba também, assim. Uns negócios bem loucos. E cabe a nós, leitores, identificar o que é bom ali, o que não é bom para ele, não é? E, bom, a gente vai falar disso. A história termina, o conto termina com essa geladeira ficando em silêncio. Tem isso também que é importante. Exato. Ele acredita que a geladeira é uma reencarnação de um hooligan. Hooligan é um vândalo, né? Alguém que usa a força para promover ali alguma ideia. Então é muito barulhento. Então ele acha que a geladeira é definitivamente uma reencarnação de um cara como esse. E aí o conto termina com a geladeira super quieta. E quando ele vai abrir, não tem mais nada a não ser um pedaço de castela, que é o pãozinho de ló, né? Esse é o conto. A gente vai, então, destrinchar um pouquinho dele para essa discussão. Eu acho que, assim, o que me chama a atenção é isso, né? A regra era clara. Ou uma coisa muito preciosa ou um dos piores males do mundo. Sim. Né? E aí, eu acho engraçado como ele joga pra gente essa peteca, né? Tipo assim, você decide se isso... de qual lado isso tá, entendeu? E alguns até é muito ambíguo, né? Porque lembra a questão do pai, que é um dos primeiros que ele coloca na geladeira, né? Ele fala, olha, os pais com certeza são os dos males do mundo. Gente, vamos discordar? Não, né? Vou ficar bem quietinha. Porque é isso. Os pais deixam as crianças traumatizadas por serem muito negligentes, mas também deixam traumatizadas por serem, tipo, sei lá, super protetores. Sim. É uma coisa que não dá pra você definir aí, né? O que tá certo, o que tá errado. Mas assim, calma. Pra quem tá ouvindo, é pai ou mãe? Calma. Então,
o que acontece é o seguinte, ele bota o pai porque acho que o pai vem com cobrança de O pai tem dinheiro. uma dívida. Isso. Ele falou, cara, não quero pagar essa dívida. Pai, lamento. Aí não a gente entra numa questão, né? Que é universal, dos problemas com os pais, mas uma questão particular, que é mais assim, acho que coreana. Porque a dívida do pai vai ser herdada por ele, né? Também tem isso. E aí ele fala, poxa, eu vou ficar com dívida agora, né? Nossa, meu pai tá só me dando trabalho. Sim. É um mal do mundo. Bote na geladeira. Sim. Depois vem a mãe. A mãe vem questionar o boletim. Sim. Porque, como a gente estava falando, né? A mãe, ela tem esse papel de cuidar do filho, cuidar da casa. Então, uma das obrigações das mães, né? É ficar em cima dos estudos. Sim. E a mãe chega e como ele coloca aqui no conto, enchendo o saco, bora pra geladeira. Sim, e é muito legal que, né, essa parte, ele fala assim, veio a mãe e a universidade, mas eu não sei qual que veio primeiro, porque afinal é a mesma coisa, né? Porque, tipo, a mãe veio cobrar uma coisa chata e a universidade também é chata. Aí eu não lembro se ele coloca a faculdade em si lá dentro, mas a mãe ele definitivamente coloca. Ele coloca a faculdade, coloca tudo. Mas assim, gente, isso com muito humor, né? A gente tá rindo aqui porque realmente é muito engraçado o jeito como ele escreve, né? Tem uma baita crítica por trás, por exemplo. A gente já falou aqui, né? Crise financeira, o pai cheio de dívidas, o filho, homem, tendo que herdar isso. Mas o Pan Min-gyu, ele consegue com muito humor trazer isso pra gente, né? É porque acho que ele coloca aqui, né, que a geladeira é uma das melhores invenções do mundo, né? Porque a refrigeração tem esse poder de manter, né, a manutenção. E essa manutenção, ela vai fazer o quê? Ela vai impedir as coisas de apodrecerem. Então, assim, por que ele tá colocando todas essas coisas dentro da geladeira? Porque ele quer que elas parem de se deteriorar, entendeu? Porque ele tá vendo que o mundo tá ruindo, sabe? O mundo dele, o mundo, né? E aí ele quer colocar tudo lá dentro pra ver se para. E também, eu acho que isso também conversa um pouco com a questão do barulho, né? Que esse barulho que ficava na cabeça dele o tempo inteiro. Sim. Porque é isso, todas essas coisas que estavam acontecendo, que estavam afligindo ele naquele momento, né? Como a gente falou, é um jovem aí que tá na faculdade e tem todos os problemas financeiros, né? São muitas coisas que atormentam ele. Exato, exato. E eu já percebo aí uma espécie de fuga dele. Porque ao mesmo tempo em que ele coloca ali as coisas boas que ele quer preservar, ele bota o que incomoda ele. Então, a geladeira é a fuga dele, é uma espécie de tipo, eu não quero pensar nisso, boto lá dentro. E isso é muito presente na juventude, né? Ao mesmo tempo que, esse jovem aí tá sofrendo, é solitário, tá passando por problemas financeiros, ele também tem uma espécie de aversão a tudo o que vai incomodar a existência dele ali. Então, taca ali na geladeira, né? É meio que isso. Eu senti isso. E o barulho também é uma questão. E no final, né, que... A gente já indo pro final, mas no final que tudo some. Aquela bagunçada toda some. E só fica um pedacinho da castela. Do bolo. O que isso quer dizer, né? Eu acho que vale a pena, para essa discussão, eu ler, né, essa última parte. E a gente faz... depois a discussão. Ele fala assim... calma aí, deixa eu voltar aqui. Abri a geladeira subitamente. Surpreendentemente, estava vazia por dentro. E no meio do freezer, tinha um prato limpo e branco na posição certinha. E em cima desse prato, tinha um pedaço de castela, como se tratasse do mundo. Eu peguei com cuidado a castela. Surpreendentemente quente, de superfície lisa e suave. Senti a verdade através dos olhos e da mão. Lentamente dei uma mordida. O cheiro doce e suave passou pela minha boca e meu nariz, indo até a trompa de Eustáquio. Esse era um sabor que podia perdoar tudo. Estranhamente, enquanto mordia a quente e suave castela, eu derramei lágrimas. E termina o conto assim. Então, acho que em primeiro momento, pelo menos é a minha interpretação, tá? Esse pedaço de bolo representa o mundo. Isso aí ele deixa claro. Então, aquele caos todo vira um pedacinho quentinho, fofinho de pão de ló, né? De castela. E
parece então que ele iguala todos os todo o mundo em o mesmo nível que um mero alimento. Então, tipo, tudo o que a gente passou aí é tão relevante assim. Eu não sei se você também pensou dessa forma, só que parece que é meio insignificante, sabe? Putz, é só um pedaço de bolo, sabe? No final das contas. E me fez pensar assim, tá, então agora tudo tá resolvido? Então tudo se resolveu? Agora então é só o bolinho, a gente come, ele fica feliz, pronto, acabou? Não sei, eu fiquei me questionando depois que eu terminei de ler. Eu fiquei pensando assim, ele fala em um certo momento, né, dessa questão da decomposição, de como ele queria que parar essa decomposição, né, do mundo. E que tudo que ele enfiou dentro da geladeira, ele estava dando para ela esse trabalho de resolver aí um século, né? E depois, no final, ele abre, acabou o barulho e só tá essa castelinha lá. Como ele fala aqui, né? Um prato branco, tal, impecável, né? E quente. Então, pra mim, ficou assim, como se fosse uma mensagem de esperança, sabe? Depois de ter digerido tudo isso, aí entra também isso que você falou um pouco, sobre tudo isso como apenas um alimento. Você precisa digerir, sabe? Pra estar pronto pro que vem depois, pro próximo. E é muito isso, acho que na vida, sabe? Você digerir e se preparar para o que vem depois. Porque realmente não é o fim, sabe? Essa coisa desse pessimismo, de que tá tudo errado, tá tudo ferrado e acabou. Entendi. Entendeu? Faz sentido. É digerir e tá pronto pro final, pro que vem depois. E também é uma mensagem muito assim de esperança mesmo na humanidade. Porque isso da castela vir quentinha, né? Ela tá ali, linda, para mim veio isso, sabe? Que a humanidade, depois de você digerir, ela pode, sim, se tornar calorosa, ela pode se tornar suave. Tem coisa boa para se extrair, né? Pra mim ficou sentido. isso. Não, mas faz sentido também. Eu pensei também em uma coisa que seria... Porque ele fala, né? Assim que ele morde a castela, ele chora, né? Ali, muito catártico. Exatamente, é pura catarse. Então, acho que foi o momento que ele conseguiu ali meio que ressignificar a existência dele, a humanidade dele. De fato, ele começou a sentir alguma coisa. Então, aí, olha que imagem linda, né? Esse conto, pra mim, é o top, assim. Tudo aquilo de ruim e tudo aquilo que ele queria preservar se transformou em uma castela. Ele come, ele sente... Ele chora, então ele meio que começa a viver a partir dali. Então, acho que é uma mensagem de tipo, cara, existem coisas ruins que vão acontecer, mas você consegue extrair algum suco positivo daquilo no final. E consegue morder essa castela e saborear. Acho que essa mensagem, né, fica bonito pensar assim, né? Pelo menos. Fica bonito. Parece tudo uma doideira. Mas eu acho que essas mensagens subliminares que existem, não só aqui no desfecho, mas assim, ao longo do conto, trazem muito aprendizado, assim, muita reflexão. Total. No meio de toda essa doideira, tem muita coisa para se pensar. Sim. A gente tá falando aqui de uma perspectiva nossa, né? Mas eu tenho certeza que outras pessoas pensaram outras coisas. Com certeza, né? gente. E a gente quer muito ouvir. Diz pra gente, o que significa essa castela no final, gente? Pois é. E eu acho legal que também isso vai aparecer em outros pontos, esse protagonismo de coisas além do humano, né? Então tem a geladeira, e em um outro conto que a gente vai falar, tem o metrô, né? Tem várias coisinhas fora o humano que vão ter um protagonismo e que estão juntos também compondo a nossa existência, né? E estão cada vez mais junto, porque a gente tá falando de um mundo que a tecnologia tá aí, tá invadindo, IA, né? Tá todo esse medo, toda essa coisa. Sim. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas também. Sim. E tem até um trecho nesse conto que ele fala assim, os humanos acham que só eles habitam aqui, mas eles nunca pensaram que tem uma geladeira, tem uma TV. E, gente, isso foi início do século. Agora tem aquele aspiradorzinho que fica rodando aqui Tem a Alexa, sabe? Que eu morro de medo, sabe? Eu tenho pavor. Então, assim, é muito atemporal isso e acho que dá para tirar muitas reflexões desse conto. É muito legal, muito bom. Aí o próximo que a gente selecionou foi o Sou uma Girafa, que é o terceiro conto. Esse conto ele também vem falar de um jovem, né, que tá passando aí por um momento difícil, né, procurando emprego.
E aí um amigo dele sugere que ele vá virar empurrador. Eu nem sabia que existia essa profissão, gente. Mas olha, ele se torna empurrador do metrô, né? Eu acho que não existe mais. Ou existe... Bom, eu acho que não existe mais. A gente não viu, né? Eu até porque hoje em dia seria assédio, né? Você ficar botando a mão nas pessoas. Imagina. Mas explica. Uma profissão, Ele vai virar empurrador, que é o quê? Nas horas de rush do metrô, ele tem que fazer as pessoas entrarem dentro do vagão pra seguir viagem. Gente. Porque o metrô é essa loucura, né, gente? Acho que simboliza muita coisa nesse nosso mundo capitalista. Mas aí é isso, ele vira empurrador e começa a observar esse dia a dia louco que acontece, né? Como ele mesmo fala, infernal, essas horas que é o mundo cão, que são essas horas de rush no metrô. E observar a vida das pessoas. E até que um dia, né, desses, o pai dele tá entre essas pessoas que estão, né, usando o metrô, e ele tem que empurrar o pai dele. E vem na cabeça dele muitas coisas, né? De tipo, desde que ele era da infância, das coisas que ele viu o pai dele passando, a dificuldade financeira. E aí ele fala muito aqui sobre como a gente precisa fazer contas, né? Que cada um tem a sua matemática. E aí ele fica pensando em tudo isso, e aí ele empurra o pai e tal, tem aquele momento de troca de olhares e tudo mais, mas vida que segue, porque tem que continuar, todo mundo tem que trabalhar, o dia tem que funcionar. E aí, depois de um tempo, o pai desaparece. E ele fica nisso, né? Pensativo dessa forma, né? Que o pai desapareceu. E aí é uma coisa até contraditória. Porque o pai desaparecendo, a vida deles financeiramente, da família, começa a melhorar. Aí logo também eles colocam a avó no asilo. Então, aí são 2 bocas a menos para sustentar. E a mãe também saiu de um tratamento, não foi? E a mãe saiu de um tratamento. Então, a vida começa a melhorar financeiramente, né? E ele tá nesse emprego que não é dos melhores, mas ele tem um emprego. Olha que maravilha. E aí vai, nesse decorrer aí, ele fazendo vários questionamentos sobre todas essas contas que a gente tem que fazer no dia a dia. E com os amigos também, que ele conversa. Tá todo mundo procurando emprego e tudo isso. Até que no final, ele vê uma girafa no metrô e é curioso, porque aí essa girafa é o pai dele, gente. Olha que coisa. Instintivamente ele sabe que é o pai dele. Aí a girafa senta lá no banquinho pra esperar, né, o próximo trem, né, acho. Né? E ele senta lá do lado pra conversar. E aí ele fala, né, tudo. Pai, é você mesmo. Não, né? E a girafa de terno, né? Girafa de terno, indo né? pro trabalho. Colarinho branco, né, gente? Pois é isso daí. E aí ele fala pro pai dele, ele fala, pai, agora você pode voltar, porque as coisas melhoraram. Né? E vai melhorar mais, sabe? A previsão é de que a economia vai melhorar. Você pode voltar. E aí é onde o pai dele fala o nome do conto, né? Eu sou uma girafa. O que você achou de toda essa doideira, Bruna? Olha, esse conto eu achei sensacional. E, assim, me fez pensar muitas coisas. E eu me identifiquei muito porque, bom, a gente pega metrô aqui em São Paulo direto. Pega ali a Luz, vai... Consolaçãozinha, República, às 6 horas da tarde, ou então 8 da manhã, minha querida, você vai ser a massa, né? E antes da gente começar, eu queria dar a referência de uma música que eu sempre escuto vindo pra cá, porque a gente pega a Luz, né? Ali eu sempre escuto e eu sempre lembro desse movimento que tá muito forte nesse conto que é a massa, assim. Você sendo carregado, né? Empurrado, que é uma música do Hyogo. Essa é em chinês. Acho que eu já te mandei, inclusive. Eu não sei falar, né? Mas é Wan Li. A gente bota na descrição. Wan Li. É em chinês, mas ele é coreano. Não sei por que tá em chinês. Mas a música, gente, é um ritmo de cavalos, né? Cavalgando. E, juro, escutando essa música, lendo esse conto e no metrô, ou você em uma experiência, sei lá, carnaval, que aí outras pessoas podem também sentir, é muito representativo. E esse conto eu achei muito sensorial nesse sentido. Eu fiquei muito agoniada com essa asfixia, né, que ele passa pra gente. Então, é um jovem que vai ter que empurrar pessoas. Ele até fala que o vagão tem que ter 100 pessoas, mas cabem 400, sabe? Ele fala, eu tenho que fazer caber 400. Então, é um desespero, assim, sabe? Só quem passou por uma situação de multidão sabe como é que é sufocante. E aí,
eu já entro em um ponto que nós duas passamos, traumático. Nossa, eu lembrei disso agora. Exatamente, que foi Itaewon. Meu Deus. Pra quem não sabe, ano passado, dia 29 de outubro, eu, Denise e mais algumas amigas fomos para Itaewon, bairro lá na Coreia do Sul, onde teve a catástrofe, que em torno de 150 pessoas morreram. Achamos que tem mais, mas enfim, o governo vai, né, omitindo. E pessoas morreram porque elas passaram por uma espécie de asfixia ali, porque eram muitas pessoas para comemorar o Halloween. E algumas morreram soterradas, sem ar. Então, eu lendo esse conto, já veio na hora, assim. Então, foi difícil também nesse sentido. E acho que só mostra o quanto o conto, ele é bastante descritivo disso, sabe? Sim, é isso que você falou. Ele faz essa analogia do mundo como o trem, né? E todo mundo apertado, essa sensação de asfixia. E é muito isso, você vê que é uma superlotação. E essa competitividade, essa coisa que a gente não consegue alcançar o nosso lugar para respirar. Então, a gente está sempre pressionado, né? Sim. E que isso vai levando aí a catástrofes, né? Como a gente viveu no ano passado. Sim. Que graças a Deus a gente saiu viva dessa. Mas, né? Muita gente não. A gente teve muita sorte, né? Porque a gente chegou um pouquinho depois. Um pouquinho depois, A gente viu as pessoas. A gente se atrasou. Olha como é que o atraso é bom. O atraso é bom. O atraso foi é bom. Ótimo. Mas esse conto me remeteu muito a isso. E é o que você falou. É o trem como se fosse esse mundo. As pessoas sufocadas lá dentro. Então, uma asfixia social, econômica ali. Zero humanidade, zero acolhimento. Esse jovem, né? Tem que realmente empurrar as pessoas. Tanto que uma hora ele comenta que ele tem que empurrar uma mulher. Ele fica, cara, eu não sei onde eu toco, sabe? E aí ela perde 2 trens. Porque ele fica, cara, eu não tenho o que eu possa fazer, sabe? Ai, horrível. É bem angustiante. Um ponto que ele toca também, que logo no comecinho, que ele fala sobre que ele, quando ele era pequeno, ele foi levar uma marmita pro pai dele, né? No trabalho. E até ali a vida dele era uma, né? Ele não tinha preocupações financeiras, preocupação com essas questões, né? Ele era só uma criança inocente. E quando ele foi passar a marmita pro pai dele no trabalho, ele recebeu essa herança de entender o que era a vida, né? A dificuldade financeira que eles viviam. Então, ele coloca de um jeito, assim, muito engraçado no conto. É trágico, mas é engraçado. Que passa a marmita e recebe a herança. E que a partir dali, ele começou a fazer ter a matemática própria e fazer contas. E nunca mais teve coragem de pedir dinheiro pro pai. Porque ele viu o pai, né, trabalhando ali, o suor do pai dele, o cansaço, as condições que o pai dele trabalhava. E aí veio comer aquela marmita. E ele viu, né, toda essa questão do proletariado, né, gente? Sim. E eu acho que também que o trem, o metrô, ele não tem coisa mais proletária do que... É isso, a gente se degladiando todo dia para chegar nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, né? Sim. Porque a gente tem que... se a gente não for pro nosso trabalho, se a gente não for pra nossa escola, a gente vai ficando pra trás. É uma engrenagem, né? A gente tem que seguir ali. A gente fica pra trás. A gente fica pra trás se a gente não segue. Sim. E como é que a gente sai disso? Não sai, né? Não sai, você só vai no fluxo. É difícil, gente. Muito difícil. Então, isso me fez pensar também na questão de como, às vezes, a ignorância é uma virtude. Porque enquanto ele era uma criança inocente, ele não sabia nada disso, né? E assim, lógico que é paradoxal, né? Porque a gente não sofre menos porque não sabe, mas é importante a gente saber, é importante a gente saber que, mesmo para quem não pega o metrô, é importante saber que milhares de pessoas pegam, sabe? Então, enquanto às vezes a pessoa tá lá no seu carrão com ar-condicionado, tudo sossegado, indo pro trabalho, o tanto de gente que tá lá, né? E que é a maioria, a grande né? maioria tá lá sofrendo dentro do metrô. Então, assim, ver todos esses lados, sabe? Acho que isso é muito importante. Sim. Uma outra imagem forte que me ficou desse conto, que aí volta para aquela ideia de objetos e coisas sendo personagens, é quando o personagem ele tem que empurrar o pai e ele fala que o gemido de dor do pai, que é um grito, né? Meio que monossilábico, mas tipo com muita dor ali, é absorvido pelo pulmão do trem. E vai junto, sabe? Então, essa imagem ficou muito forte para mim. Tanto o ato de você empurrar o pai para aquela
situação que ia ser muito sufocante para ele, quanto esse grito sendo ecoado pelo trem, assim, pelos pulmões do vagão, sabe? Acho que é um conto muito forte e acho que abre muitas camadas nesse sentido. Sim. De críticas, né? Isso que a gente tava falando também, acho que traz muito essa questão de sobrevivência, né? Que é isso, todo dia ali brigando pelo seu espaço para chegar nos seus destinos, porque você precisa sobreviver. Então, assim, como a gente estava falando, essa questão do pulmão até, é brigar pelo seu ar. É sufocante, né? Porque é sufocante. Tá sufocando. Sim. Ai, imagens fortes. Outra coisa que eu fiquei pensando, quando ele fala que o pai dele, com o sumiço do pai, a avó no asilo, e, né, as bocas a menos, essa questão de, tipo, ele ainda ficar, vamos dizer, contente com essas ausências, com essas perdas, porque isso trouxe algumas vantagens. Então, isso me fez pensar um pouquinho, assim, nessa questão dessa autofagia, né, que o capitalismo promove, né? Porque é isso, para que uma pessoa se dê bem, outra tem que, sabe? Que se dá mal, sim, se dá mal. Verdade. E toda vez que alguém tá crescendo, tem alguém que tá deixando de crescer, sabe? Quando você pensa nisso, nossa, é muito louco, não é? É muito forte a imagem. E sim, é louco. Parece que esse sistema coloca nós uns contra os outros. É uma competição extrema, assim. É o que eu falei. Essa imagem de uma engrenagem, de um trem que nunca para, que sempre vem outro e sempre vem outro. E a gente tem que ir, porque senão a gente não cresce, a gente não vive, né? Sim, é bem forte. E aí me faz pensar, no meio dessa crítica toda, esse sufocamento, né, e tudo mais, por que a girafa? Por que a imagem da girafa? Você chegou a pesquisar alguma coisa? Eu não... Cara, então, assim, eu pesquisei na minha concepção, assim, né? Como eu enxergo a girafa. A gente tá viajando aqui, pode ser que não tenha sentido mesmo, né? Mas pra mim, a girafa, bom, é o animal terrestre maior. Mais alto. É o mais alto, então ele ocupa espaço, né? E aí faz essa contraposição entre um metrô lotado e um animal que exige um espaço. E é um animal dócil e lento e calmo. Não sei se teria a ver, mas é o que me veio, sabe? É um animal que então ocupa esse espaço, mas também é dócil, tem um ritmo próprio e vai totalmente contra, assim. Nossa, isso foi... Agora é que eu tô pensando. Quando eu li esse conto e tem a cena final, que ele encontra, então, o pai, aí, a girafa, eu senti... Nossa, parece que a imagem é de uma estação vazia, silenciosa. Como se fosse um sonho mesmo, sabe? Então, parece que a imagem dessa girafa promoveu essa calma. É isso que me veio. Então, eu fiquei assim, sem saber por que dessa girafa. Eu até cheguei a pesquisar um pouco o que poderia significar a simbologia da girafa. Mas assim, né, gente? Você joga no Google o que é girafa, aparece milhões de interpretações. Mas uma coisa que tem a ver com essa questão mesmo do tamanho, né? Da imponência da girafa, de como ela é alta. Então, assim, como a girafa é tão alta assim, ela consegue ter uma visão muito ampla, né? Verdade. Ela consegue observar e, vamos dizer assim, ela consegue ter acesso a vários pontos de vista. E aí dizem que por isso a girafa pode simbolizar empatia. Porque ela consegue se colocar, ter vários pontos de vista, e assim você conseguiria se colocar no lugar do outro. Lugares, sim. Sim. E também, apesar da girafa, como você falou, ela é dócil e né, tranquilidade, calma. Eu descobri que ela tem o coice mais forte que existe. Sim, então ela é muito forte, sim, entendeu? Sim. Ela carrega essas características. E eu fiquei pensando, e o pai depois se tornou a girafa. Gente, que coisa. Não, e acho que eu já vi em algum lugar, assim, tem aqueles 10 animais mais violentos da África, né? Das savanas. A girafa tá lá também, porque quando duas girafas brigam, o negócio é feio, sabe? É o coice, elas são violentas, assim, quando tem que, disputar um espaço. Mas aí eu tô falando, né? A primeira imagem que me veio quando a girafa apareceu foi dessa calma. Elas andam meio elegante, parece que em um ritmo próprio, assim. Até correndo, elas são calmas. Não é? Eu sinto isso. Mas ela ocupa um lugar que é esse lugar de altura, né? E aí isso me faz pensar em rankings, em coisas assim, que eu posso estar viajando, mas que tem tudo a ver com hoje, com essa sociedade de hoje, entendeu? Que é isso, tá sempre no topo.
Verdade. sabe? Ele meio que transcendeu, assim, foi para um outro nível, digamos assim. Seria isso. Nossa, eu sei que assim, eu queria muito saber por que ele escolheu uma girafa. Eu também. Pode ser, olha, Pode ser que sinceramente, tenha nada a ver, né? nada. Pode ser nada. Porque tem coisas aqui que até o tradutor falou pra gente que tem coisas aqui que são invenção, assim, que parece que foi uma memória de infância e que é totalmente inventado. Esse personagem nem existiu na realidade. Então, né? Não sabemos, mas assim, é o meu conto favorito, porque assim, até a Bruna lembra disso, né? Quando eu li esse livro, eu tava me mudando. Então só o que eu fazia era contas. Era a sua matemática eu própria. Eu tava vivendo na minha matemática, assim, a todo segundo. Não que eu não vivo até agora, gente. A vida é difícil. Mas naquele momento tava mais, né? Sim, eu lembro. Gente, é isso, é terrível. Assim, é um conto que eu gosto muito, me faz pensar em muita coisa, muita coisa mesmo. Sim. E a gente tá falando aí críticas, né, ao capitalismo, ao liberalismo, que não sei o quê. E o próximo conto também... Olha só, que surpresa, né? O próximo conto também traz uma crítica feroz a esse sistema que nós, né, cavalgamos aí incessantemente. Que é o conto A Tia do Yakult, que eu vou fazer uma leve contextualização. Vai ser bem doida, eu vou tentar ser clara... Mas aí você me ajuda, Denise, também. Tá. Então, o conto é basicamente o seguinte. O personagem, ele faz um paralelo entre o capitalismo, o neoliberalismo, com Keynes, Adam Smith, a mão invisível reguladora do mercado, né? Então, ele faz um paralelo com isso, com os pássaros dodôs, que são pássaros que foram extintos, cara, acho que no século... 18, por aí. Eles são animais que não existem mais, super dóceis, por sinal. E também com a prisão de ventre, que os pássaros sofriam e que o personagem vai passar a sofrer também. Então aí é esse triângulo aí, essa tríade doida. E então ele vai e volta, né? Ele conta um pouquinho sobre o neoliberalismo. O personagem lê também livros sobre economia, não é? Então, assim, são partes que acho que a gente não tem que entender tudo. Acho que o que importa é o que vem depois, né? Então, aí ele também conta da história desses pássaros dodôs, que eles usam as fezes como uma forma de sobrevivência. A prisão de ventre como uma forma de sobreviver. Porque eles estão lá ocupando uma ilha. Isso é verídico mesmo. Eles estão ocupando uma ilha e aí vêm os portugueses, holandeses, ocupar essa ilha e matar esses animais. Eles, muito espertos, pensam assim, não vamos fazer cocô, porque aí eles não vão saber que nós estamos aqui. Então, eles seguram as fezes, os excrementos. E aí, isso causa prisão de ventre. Aí, assim... o personagem, ele vai dando vários nomes. Quando eles comem as fezes, lalala. Mas isso aí, acho que é mentira, porque eu fiquei muito, muito curiosa, adoro saber disso. E eu não achei nada. Então, acho que foi aí a parte ficcional da coisa. Então, aí tem o paralelo entre esses dois. E aí, o protagonista, ele acaba desenvolvendo ali uma prisão de ventre muito por conta desse estresse que ele sofre na vida dele. Também é um jovem, também ferrado de grana, e ele vai passando por essa prisão de ventre que não passa, aí se passam 3 meses e nada, e é dor. Aí ele entra em um grupo de apoio, né, de outras pessoas que também estão passando por isso. E no final vem essa tia do Yakult, vendendo Yakult, e ela dá um Yakult para ele. E aí, em certo momento, ele fala, caraca, o Yakult pode ser o novo regulador do mercado. Então, aí faz um link de novo com o neoliberalismo, que é essa ideia do mercado que se autorregula e tal. E o Yakult vai estar ali para também desempenhar esse papel. E o conto termina assim, ele pedindo mais Yakult e com a esperança de que vai estar tudo resolvido daqui a um tempo, né? E aí tem muitas coisas aí. Muitas coisas. Esse conto é o meu segundo. Porque assim, gente, eu vou confessar, eu adoro assuntos escatológicos, assim. Adoro falar sobre essas coisinhas, adoro ver verme, cravo, espinha, assim, amo. Odeio. Eu amo ver essas coisas. Então, quando ele fala aqui de prisão de ventre, excrementos e coisas assim, eu fiquei, eu amo. Então, é meu top 2, assim.
Acho que um primeiro ponto pra gente pensar, e eu também quero saber o que você pensou sobre, é essa comparação entre o neoliberalismo e a prisão de ventre. A prisão de ventre, falo por experiência própria, e pelo personagem também, é resultado de uma tensão, de um estresse ali extremo que você não consegue relaxar seus músculos ali, intestinais e tal, para poder deixar sair. Então, você prende. E ele faz essa comparação com a economia, porque é uma economia que, como a gente já falou, é sufocante, é estressante. Então, para mim, faz total sentido essa relação que ele faz e o personagem mesmo ser um ferrado, assim. Ele também tá passando por vários problemas financeiros. Acho que eu acho que ele não é estudante, ele já trabalha. Mas ele passa por isso e ele mesmo fala que o estresse, ele não fala que é uma causa direta, mas ele fala muitas vezes desse estresse. E o médico mesmo que ele consulta fala assim, é uma doença que tá acometendo as pessoas. Então, tipo, putz, é uma crítica clara aí a essa competição toda nossa e essa economia sufocante que vai realmente estressando e meio que contraindo o nosso ser, né? Você também sentiu isso? Eu senti isso também. Que o médico fala isso, né? Que é um problema do mundo moderno. Sim. E depois, quando ele entra no fórum, ele descobre o tanto de gente que também sofre de prisão de ventre. E você vai pegando os relatos de cada um. E são pelos os mais diferentes motivos. E todos estão nessa questão de competitividade, de estresse diário e todas essas coisas que abalam o emocional e interferem no físico. Exato. Né? Que é isso que você falou, essa tensão, essa coisa. Porque isso não é ficção, isso é real. Isso interfere realmente, isso causa prisão de ventre, isso, né, prejudica demais. Eu também vi dessa forma, sabe? Essa questão do neoliberalismo tem muito a ver, né? Porque, como a gente estava falando, essa competitividade extrema e a falta de empregos gera cada vez mais os empregos liberais. Que parece que você tá, autônomo, você é o dono de si mesmo, mas na verdade você trabalha cada vez mais, entendeu? É verdade, eu acho que ele é autônomo nesse ponto. Você trabalha cada vez mais, você fica refém do seu trabalho, porque você é seu chefe, você nunca vai deixar de trabalhar, entendeu? Férias acabou. Entendeu? Sim. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou autônoma. Sim. Então, assim, tudo, realmente, uma coisa tá ligada à outra, sabe? E vai indo e gera toda essa tensão aqui dele chegar nesse ponto, né? De ficar literalmente entupido. Não, a gente ri, gente, mas é trágico, muito trágico. É assim, eu ri muito com esse conto, mas, de novo, tem muita crítica por trás. Muita. E aí, onde que entram os pássaros aí, né? Os pássaros dodôs que volta e meia aparecem. Eles usam a prisão de ventre como sobrevivência. E a gente faz isso também. Quando a gente se retém, a gente se contém para poder seguir, né? Vivendo, trabalhando, né? Se autossustentando, a gente vai ter que se tensionar. A gente vai ter que impedir que coisas saem. Aí não é só cocô, também coágulos, assim, coisas que a gente não pode falar, né? Então, acho que tem muito a ver. Como a gente fala, engolir muito sapo, né? Pra poder viver em sociedade, pra poder manter relações. Porque, assim, que a gente fala, essa coisa de... no trabalho, você precisa seguir posturas, seguir regras para poder estar lá. E quando você é seu chefe, você também precisa seguir regras, porque você precisa fazer contatos, você precisa ter networking. Olha que palavra chique, gente, do momento. Do momento. Precisa fazer networking. E aí, quando você faz networking, você pode falar cobras e lagartos? Você não pode. Você tem que segurar, você tem que reprimir, né? Sim. E você vai ficando cada vez mais... com prisão de ventre. Mais tenso. Aí você sente dor, você se sente incapaz, né, de soltar ali o que é mais humano, né? E acho que a imagem do Yakult vem com muita força aí, novamente falando nesse espaço, nesse lugar de quem já passou muito por isso. E Yakult tem os lactobacilos vivos que ajudam no intestino. Então, o Yakult é realmente uma solução para ele, parece, né? De soltar. Regular não só o mercado, né? Nessa perspectiva ampla, né? Que a gente está trabalhando, mas também o intestino e deixar fluir, né? Talvez essas demandas dele, essas tensões que ele vai acumulando, né?
Sabe o que me lembrou um pouquinho também? Quando ele vai para os fóruns, né? E aí aparece ali pessoas de todas as idades, né? De várias nacionalidades, inclusive, gênero, tudo, classe social. E aí eu comecei a pensar também na questão do Livraria Rio Rondão. Porque também a gente tem uma questão forte sobre o capitalismo. Verdade. E de todas as faixas etárias, de como isso está deixando todo mundo, né? Viver esse dia a dia tensionado e toda essa pressão. E aí me lembrou um pouco esse livro também. Aqui é totalmente outra pegada, não tem nada a ver com isso aqui. Mas que toca nesse ponto também. Verdade. E ele fala, né, onde foi que tudo deu errado, né? Porque tava tudo... quando ele tá lendo todas as coisas de economia, tá tudo caminhando para um futuro próspero, vamos dizer assim. E por que começou a dar errado, né? E aí essa coisa do Yakut, que a gente... que no final é a solução dos problemas... Ao meu ver, já caminhando um pouco aí para minhas impressões finais, é essa coisa cíclica mesmo do capitalismo, que vamos dizer assim, eu te dou a doença porque eu também vou te dar o remédio. Toma aí a solução e a gente vai criar outro problema depois. E a gente continua nisso, entendeu? Verdade. Pra sempre, sabe? Porque a gente vê aí, agora falando um pouco de teorias conspiratórias. Quantas coisas a gente escuta falar ou lê, alguma coisa assim, que poderiam ser resolvidas e que não são, porque é benéfico pra alguém que não seja resolvido. Sim, concordo. E um grande exemplo disso é a indústria farmacêutica, né? Duvido que já não tenham alguma cura pra algum câncer, pra alguma coisa assim, sabe? Então, é realmente isso. A indústria, por exemplo, esse capital que gira em torno de remédio e tudo, é um dos maiores do mundo. Então, acho que faz muito sentido, sim. Porque quando ele abre o conto, né, na primeira página, ele fala, a última frase é isso, que isso é o mundo que a Yakult sonha. Aí, ó. Sabe? Interessante. Mas só que no final, ela não vende pra ele. Mas aí ela instiga, Na verdade, ela não vendeu. Ela deu primeiro, né? Aí no dia seguinte, tá bom, eu vou trazer. E aí ele se convenceu de que aquilo era bom e que ele queria. A partir de então. Olha só. Sabe? Nossa, até o conto é cíclico, né? Sim. Maravilhoso. Muito legal. Muito bom, gente. Olha, eu também adorei. A gente ri muito, mas olha só. A gente ri. Que brisa que não dá, né? A gente teve que fazer aqui um paralelo, né? Gigante, mas que faz sentido. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês também. E se não fez, conta pra gente o que você achou, que a gente quer ver também outras viagens. Sim. Agora a gente vai pra um conto que a gente selecionou também, que acho que a gente achou mais complexo, né? Esse eu achei mais difícil. Mas assim, que a gente achou que não podia deixar de comentar, porque 213. 213. Tá. Que é o conto padrão coreano, que é o 7º conto. Que até mesmo para fazer uma contextualização é um pouco difícil, porque... A gente vai tentar, Ele vai e volta, né? E conta de várias coisas, assim. Mas basicamente é um cara que já é adulto, já é casado. E ele reencontra um amigo, né? E começa a relembrar esse amigo tinha sido namorado da esposa. E aí ele começa a relembrar de várias situações, assim, com esse amigo que foi, pelo que ao tudo indica, ativista, né? E foi por esse motivo, né, do ativismo dele, que ele acabou se afastando, né? E deixou a esposa livre para ele, pro protagonista. E ao mesmo tempo que ele tem uma grande admiração por esse amigo ativista, ele também tem essa coisa, assim, de se sentir um pouco culpado, porque, digamos que a felicidade dele foi construída em cima da tristeza desse amigo, algo assim. E aí ele começa a contar, assim, sobre várias situações, assim, que eles viveram, né? E no final vai culminando para eles estando lá numa fazenda, né? Num arrozal. Comunidade agrícola, uma que eles comunidade chamam, agrícola. Né? E ele tá com esse amigo, né? Depois que esse amigo veio visitar ele. E vem extraterrestres, discos voadores, várias coisas assim. E ferram com eles, né? De novo. Né? Porque eles já tinham passado aí por várias coisas na vida, que agora eles encontravam num momento mais, assim, tranquilo, vamos dizer. E aí, de novo, ele tá nisso. Você consegue lembrar de mais alguma coisa pra inserir aí? Então, eles passam por esse ataque. Aí tem o final, né? O que acontece no final que... Bom, esses OVNIs, então, eles vão atacando aí, né? Eles vão devastando as plantações de milho, arroz, que esse amigo tinha como posses. E aí, no final... eles acabam, né, escapando, sobem em um morro e veem de cima o que estava
o que os OVNIs fizeram, né? Aí tem enorme, assim, um desenho com os milhos, né, e tal, com as plantações, com KS, né? Que aí a gente vai falar um pouco sobre... Eu achei meio viagem, assim, mas a gente entra nisso. KS é Korean Standard, né? Então, é selo de qualidade coreano, digamos assim. Que é um selo que eu fui pesquisar, né, depois. É um selo que vai, assim, para vários setores. Vai tanto para agricultura, como também para roupa, comida, lazer, sabe? Então, são serviços materiais e imateriais, sabe? Pra provar a procedência que é de origem coreana. E um né? selo de qualidade ali, digamos. Esse é o conto. Eu confesso que também, assim, são muitas idas e vindas. Eu fiquei um pouco confusa com isso. Mas dá pra tirar algumas coisas daí, eu acho. Algumas reflexões. Eu acho que fala bastante sobre muitas coisas, assim, questões... Assim, acho que esse é o conto que eu acho que é mais particular, assim, que fala mais sobre sociedade coreana. Entendeu? Porque tem ali uma questão sobre... A mulher, né? Essa aí me irritou, viu? Esse me irritou O muito. jeito dele falando daquela esposa dele. Nossa, esse protagonista era muito Da barriga escroto. da esposa, que não sei o que, eu fiquei... Nossa, e aí fala muito... Isso é uma questão muito, assim, né, forte do padrão estético, né? Dessa pressão que existe lá, da magreza. Sim. Da beleza. Não, ele tava reclamando, não, quando eu casei com ela, ela não era assim. Ela era magra. Agora ela é assim, que não sei o quê. Ai, foi me subindo um negócio. Outra coisa que ele fala também é que ele só casou com ela porque o amigo dele tinha sido um cara respeitoso e não tirou a virgindade. Porque se ela não fosse mais virgem, ele não teria ficado com ela. Entendeu? Isso é muito irritante. Olha, esse daí, Então, assim, o personagem foi detestável. Aí força também essa questão, assim, dessa castidade, dessa pureza da mulher, né? Sim, eu concordo. Eu não entendi muito, assim, se essa foi... É uma crítica do autor. Porque eu fiquei pensando, nossa, será que ele pensa assim das mulheres, sabe? Ou ele tá colocando aqui realmente que é pra gente ter raiva desse cara? O que tá acontecendo, sabe? Agora você tocou em um ponto legal que eu queria falar em algum momento, acho que pode ser a hora agora, né? A ausência de personagens femininas nesses contos, né? Sim, sim. Então, tipo, elas aparecem como muito, muito invisibilizadas. Por exemplo, essa esposa, né? Então, que vira objeto do prazer dele, né? Tem até um momento que ele fala, eu tava lá, então eu virei ela de costas e pá. Horrível. Eu fiquei... E assim, são muito poucas as personagens. A gente teve a tia do Yakult, que serviu aí como uma forma de dar uma solução pra ele. Vai ter mais uma que vai entrar no outro conto. Mas pra gente já pensar, né? Essas personagens femininas que estão meio invisíveis aqui, né? E que irritou, assim. Irritou bastante. Isso me irritou, assim. Por que só os homens, sabe? Conta sempre da perspectiva masculina, Sim. né? É que todos esses contos, eles são com eu, né? É um personagem principal ali falando. Mas são sempre homens. Sempre homens. Então, Isso é uma coisa que incomodou bastante, assim, foi bem complicadinho pra mim, lendo esse conto em específico, esse assim, daqui. deu muita raiva. Sim. Ele fala muito, assim, sobre que ela tá gorda, que ela é desleixada, mas ao mesmo tempo ele sente que, até assim, como ele tinha muita admiração pelo amigo, ele sente um certo prazer e superioridade porque ele ficou com a mulher. Independente de agora, ela o tá... trunfo, sabe? Ela foi meu troféu. Sim. Entendeu? Sim. É bem complicado. Essa aí eu achei... E assim, eu confesso que eu não vi... Tá, tem essa crítica, né? Eu espero que seja uma crítica aí. Mas a gente enxergou como. Mas, tipo... Teria que aparecer essa esposa aqui? Eu fiquei me perguntando. É só pra esculachar ela. Sabe? Só pra esculachar ela. Entendeu? Então, assim, eu fiquei bem incomodada. Porque, assim, até tem um ponto em que ele fala, né? Que a esposa tá mandando a criança pra Hagwon, né? Isso. Pro cursinho. E ele critica, né? Os cursinhos. O protagonista, ele fala que... é logo antes daquele trecho em que ele estupra a mulher, né? Que ele vira ela e pá. Que ele fala Cadê? que a minha filha, que estava na 2ª série, estava dormindo, roncando. Como voltava depois de 3 escolas de aulas de reforço, quando voltava, caía morta de cansaço. Então, assim,
é uma crítica aqui a esse sistema, né, de ensino que é opressor e que mina com as energias das crianças. Mas, ao mesmo tempo, ele depois vem falar da mulher e fala que a mulher aceitou ele passivamente, né? E coloca vários defeitos no físico da esposa, que é bem incômodo. Mas tá ali, né, pra satisfazer o grande prazer dele, né? E aí ele coloca, vou ler esse trecho, na página 217. Ai, qual? Na página 217, né? Que ela me aceitou passivamente. A bunda obesa e já bastante gorda, parecia distante e em excesso, como as 3 escolas de reforço. Cara. Então, assim, sabe... ele problematiza a Ragon, mas problematiza também o corpo da esposa. Pra mim foi bem chato. Foi difícil. Tornar esse corpo um objeto, assim, de comparação. Eu quero acreditar que tem uma crítica aí. Eu também quero. Eu quero acreditar. Mas, bom, essa é uma parte que é até menor, assim, porque parece que a história gira em torno de outras coisas. E isso aí passa meio assim... meio passageiro, mas incomoda muito, que é a questão, então, desses ataques alienígenas, né? Que vão chegando, assim, até quando o personagem chega na casa desse amigo, ele fala, eu tô recebendo esses ataques volta e meia, assim. Então, parece que é algo frequente. E o que ressoou pra mim foi como é que eu posso falar? A pequenez, a inutilidade do homem, né? Do ser humano. Sim. Tanto que tem uma hora que tem vários OVNIs e tal atacando e eles ainda vão, tipo, com arminha e tudo, sabe? E eu sempre me incomodo com isso em filmes hollywoodianos e tal, que os homens, tipo, sacam as armas e ficam pá. Não, agora a gente vai conseguir, tipo, cara, é um OVNI, sabe? Ele te engole. Então, acho que tem vários trechos que mostram essa vulnerabilidade do ser humano e quanto nós somos pequenos e inúteis. Isso, eu acho que isso ficou bem marcante pra mim também, a impotência. Exatamente. Ele fala também, eu achei interessante que ele fala, acho que no começo, no prefácio do Nick, ele fala que é uma escrita muito crua, né? E assim, sem muita literalidade e tal. Floreio. Mas nesse conto eu achei que tem alguns pontos que tem, assim, um certo floreio. Eu achei um trecho bem bonito aqui, que eu gostei. Na página 236. Tá. No olho do homem, que era reto e forte como folha verde de araucária, brilhou naquele momento algo que parecia lágrima. Eu prendi a respiração, mas as lágrimas não caíram e foram absorvidas de novo para dentro do olho do Ryun. De forte tensão superficial, eram lágrimas de luta. Nesses momentos, me senti muito solitário. Nem quando estava na cadeia me sentia assim tão solitário. Me parece que sim. Meu eu de 30 anos atrás pegou a minha boca emprestada e falou. A fumaça do incenso repelente de mosquito que subia reta parecia que estava quase chegando à dissimulada lua. Assim, a lua, além da janela, me parecia muito mais perto do que nunca. Eu achei, assim, tão floreado esse trecho. É verdade, nossa. Não é? Agora falei, que nossa. eu tô... Até marquei aqui. Parece até, assim, fora de contexto, né? A poesia toda ali. Não é? É verdade. Eu achei muito interessante. Tem alguns outros trechos também, principalmente quando fala... A nuvem é muito recorrente. Sim. Em todos os contos, né? Também foi uma coisa que me chamou a atenção na parte... Querendo falar agora um pouco da forma mesmo da escrita. A nuvem é muito recorrente, assim, a forma que ele coloca como marcador, né, de tempo, de passagem. Verdade. Assim, eu achei bem interessante. Mas, assim, essa questão mesmo do conteúdo mesmo, a história, né, desse conto, me fez pensar em várias coisas e eu não sei se é nenhuma delas, sabe? Porque tem essa invasão dos alienígenas. Passou pela minha cabeça a questão do massacre de Gwangju. Sim. Né? Que acho que um marco na história coreana da questão da impotência. E eu acho que é interessante é que quem tá ouvindo pode ficar tipo, o quê? Como assim? Mas ele faz a referência, né? A uma música. Faz, acho que tem alguma nota que fala, né? Isso. Sim. Então, tipo, não é viagem você tá pensando isso. Eu também concordo, assim. Tem algumas coisas ali. Tem. Não é tão viagem. Tipo, quando do nada, ele quando coloca essa referência, aparece, né? Me lembrou muito, assim, algumas partes, assim. Eu fiquei, gente, que coisa, assim. Será que ele tá falando sobre Gwangju? Eu fiquei, sabe? A violência, né? Essa impotência. E até porque os ataques em Gwangju, alguns foram feitos aéreos, né? Sim. Foram por aviões. Quando a gente visitou o John Deere Building lá. Sim.
Porque a gente visitou lá em Gwangju um prédio que é na avenida lá da Democracia, perto da praça onde ocorreram, né, os massacres. O principal protesto e o massacre. E nesse prédio, no John Neal Building, tem as marcas, né, que comprovam que as balas vieram dos helicópteros, ou seja, vieram de cima. Porque eles negam, né? Foi, né, arbitrário, foi uma coisa assim que veio assim e não foi assim autodefesa como é alegado, né? Sim. Nos documentos por aí. E nessa parte onde que os discos voadores vêm de cima e nossa, pra mim veio aquilo na minha cabeça. Veio com Ju. Acho que uma coisa que reforça ainda mais, eu não vou lembrar o nome do personagem em si, mas esse amigo, ele fala pro protagonista que tem algum funcionário dele que não voltou ainda. Sim. E Gwangju, durante aquele período, ficou isolada. Tanto fisicamente quanto mediaticamente falando, digamos assim. Ninguém ficou sabendo o que estava acontecendo. Tá aqui na página 243. É a parte onde ele fala sobre essa pessoa, que eles foram notificar o desaparecimento. Aí, ó. E realmente, isso faz parte dessa história de Gwangju. Quantas de pessoas que desapareceram, né? E até hoje não se sabe, né? Porque sem corpo, aí também a morte não é contabilizada e fica por isso mesmo. Sim. E aí fala muito sobre a questão aqui da polícia como quase que conivente com os discos voadores, porque a polícia não faz nada, né? Eles vão lá, eles reclamam tudo e não acontece nada. Sim. Eu acho que é uma chave de leitura possível, assim. Eu acho que é. Porque, cara, ele botou essa música, não foi à toa, sabe? Nada é à toa. Nada é à toa. Então... E aí, quase no finalzinho, quando lá eles estão no arrozal, eu também me peguei, assim, pensando um pouquinho em outro momento histórico da Coreia, que foi a questão da invasão japonesa. Porque teve muito esse ponto de não ter direito ao próprio arroz. Nossa, é verdade. Né? E esse selo, né, que fica no final, né, que é o Korea Standard, né? Que é os produtos, né, que tem boa qualidade, que vão ser exportados, vamos dizer assim. E teve nesse momento da invasão japonesa, não foi nem, não vou dizer roubo, mas praticamente, porque um assalto, né? Eles simplesmente falavam, não, é nosso, o que é de melhor qualidade é nosso. Sim. Entendeu? E tiravam. Verdade. E principalmente o arroz, né? Que os coreanos não podiam comer o arroz branco. Isso. E tem vários, né, produtos culturais aí que mostram isso pra gente, né? Sim, séries e tal, livros até. E é interessante, porque acho que a primeira plantação que eles atacam é o arrozal. Aí depois é o milho e tudo, e eles fazem esse desenho final. Acho que eu interpretei como uma baita ironia, assim, uma afronta mesmo. Vocês estão chamando isso de selo de qualidade? E também, ao mesmo tempo, isso que você falou. Então, é um selo bom, então a gente vai pegar. Então, é nosso agora. Ou então a gente vai destruir. Então, esse ataque aí direto. Foi o que a gente entendeu, né, daí. Nossa, tem várias coisas. Porque o conto fala também, além da questão aí da pressão estética, do sistema de ensino. Eu não sei se é nesse conto mesmo, que até fala alguma coisa sobre o K-pop. Porque em algum ponto do livro aqui, ele fala também sobre a indústria coreana. Eu acho que não. Eu não me lembro se é nesse. Eu não sei agora. Mas eu fico pensando também nisso, no K-pop e no K-content, sabe? Como produto de exportação com o selo coreano. Perfeito. Isso também fica pra mim, tem a ver. Sabe? Acho que tem a ver com esse selo que eles colocam aí de qualidade, né? Passível aí de ser exportado, né? Né? A imagem coreana e sei lá, estrangeira. Não sei se viajei muito, mas mas é isso. É muito bom, muito bom. Vamos seguir. Tá bom. Então, o último conto que a gente vai trazer aqui, gente, que acho que já deu 1 hora de episódio, hein? Mas ok, seguimos. É o último conto, é o 10º conto, chamado Dívida de Ko Si-won Tem Que Pagar. Aí só então para explicar. Ko Si-won são aqueles cômodos apertadíssimos coreanos, que é tipo... É meio humano ali. É bem pequeno, né? É tudo junto. E são cômodos muito baratos. E que até a década de 90 eram ocupados apenas por estudantes que iam prestar aí para fazer o Koshi, que é uma prova aí para funcionário público, né? Se eu não me engano. Mas aí depois, com a crise econômica também, nessa década, funcionários também passaram a
pagar e morar se é que é morar, né? Nesses espaços, para poder ficar perto desses trabalhos, né, e tudo, e não gastar tanto dinheiro. Então, a história conta, né, novamente, um estudante, né, com uma vida aí ferrada, que a família sofre uma falência, né, financeira, e aí ele passa a viver na casa de um amigo. Mas aí, um momento, ele percebe que ele tá incomodando, já não é mais bem-vindo ali. Ele decide, então, morar sozinho em um Koshwon. E aí, o nome desse Koshwon Tem que Pagar, não é? E aí, então, ele vai morar nesse espaço. Ele faz descrições bem imagéticas, assim. Eu achei muito legal. Esse é o meu terceiro favorito, pronto. Eu já revelei aqui o top 3 completo. Então, ele faz várias descrições muito visuais, assim, e muito reais. Então, ele passa a viver nesse espaço e contar um pouco de como foi essa experiência dele. Passam-se uns anos, agora eu não lembro bem o que ele vai fazer depois, mas ele cresce relativamente na vida, né? Termina a faculdade, tudo. Então, ele consegue comprar uma outra casinha, alugar, eu acho. Ele se casa também. E aí, ele depois fica se perguntando, será que aquele espaço ainda existe, né? Então, termina o conto assim. É o que eu lembro, pelo menos. Eu acho que ele tá vendo uma reportagem sobre o caracol na cóclea. Isso. E aí ele se lembra de quando ele se sentia, né? Como esse caracol na cóclea, né? Que ele ficava todo encolhido dentro do Koshwon. Isso, Então, assim, é o conto que termina, e eu acho que, mais uma vez, ele termina reforçando vários aspectos que a gente já falou aqui e que outros contos trazem também, e que é essa ideia dessa engrenagem do mundo, né, capitalista aí, que vai reprimindo, né, comprimindo a gente. E aqui eu já quero fazer uma imagem que me pareceu muito forte. E esses contos aqui que a gente trouxe tratam muito dessa imagem que é da compressão. Então, a gente teve a geladeira que fica acumulando coisas, a gente teve o metrô asfixiando pessoas, a gente teve a prisão de ventre, que é pura contenção, e a gente tem agora um cômodo apertadíssimo que ele nem consegue esticar as pernas. Então, ele até fala que parece um caixão. Sendo que em um caixão a gente estica as pernas. Então, acho que é pior que isso. Coitado. Então, assim, essa imagem muito forte para mim do acúmulo, da compressão, de você ficar apertado, de sempre estar meio que suprimido, comprimido, ficou muito forte. E aí terminou com esse conto que parece que é a parte física dessa compressão total, assim. É você estar sendo nem um humano nesse quarto, né? Eu acho que é um estado de paralisia, né? De imobilidade. E aí representa esse ponto da vida em que era estagnado. Ele só estava ali resistindo. Sobrevivendo, dizer, coitado. Né? Sobrevivendo. Ele e todo mundo que estava ali no Koshwon, né? Sim. Eu acho interessante que a gente já esteve no Koshwon, gente. Não foi uma experiência boa. Não foi. Então, quando eu li o conto, eu li esse livro só esse ano, né? Então, eu já tinha tido a experiência do Koshwon. Eu também. Meu Deus, lembra? A gente nem teve coragem de tomar banho. Não, a gente... isso aí é segredo, Denise. Não, a sorte foi que a gente só ficou um dia lá, né? Só um dia não, uma noite. Sim. Uma noite. Não, revelando aqui bastidores da nossa viagem. Perrengue. A gente passou... teve um dia que a gente foi pra Seul. E aí passamos o dia lá e pegamos pra dormir num Koshwon, né? E aí chegamos lá, minha filha, não tinha condição de tomar banho. Porque é isso que ele relata aqui nesse conto. É aquele banheiro dividido, né? E aí você entra no banheiro e aí tem uma pessoa defecando, a outra escarrando na pia, outra tomando banho. É uma loucura total. O banheiro, a cozinha também era... insalubre, era desumana, assim. Além do quartozinho ser pequeno, um cheiro de mofo, sabe? Uma coisa assim, absurda. Então era isso. Imagina você morar 2 anos e meio, porque foi, acho que mais ou menos o tempo que ele morou. Tempo, sim, durante a faculdade. Gente, terrível. Terrível. E isso é uma realidade de muita gente hoje. Porque desde a década de 90, o Koshwon parou de ser um espaço apenas pros estudantes, né? Que se preparavam pro concurso.
Porque, na verdade, era para ser um espaço onde você ficava concentrado, né? Estudando. Então, sem interrupção da família, coisas assim. E acabou se tornando esse refúgio para quem tem pouca condição financeira e quer morar na capital de qualquer forma. Quer não, né? Precisa, né? Porque trabalha, todas essas coisas. Sim. Uma coisa que eu achei interessante também é que esse de começo da história aqui do protagonista, né? Da família indo à falência, ele indo morar na casa do amigo, e depois tendo que sair e tal, porque se sentiu um fardo. Sabe o que me lembrou? 25-21. Porque no começo assim, a família do Bequidin era rica. Ai, verdade. E aí eles entram em falência, ele vai morar com a tia, ele e o irmão, né? E depois ele começa a sentir que ele tá sendo pesado, né? E aí ele sai pra se aventurar e deixa só o irmão, né? Sim. E é essa vida desgraçada, né? E, inclusive, a história do 25-21 começa, né? Ali em 97, né? Que é os anos finais aqui, né? Perto da época onde foi escrito esse livro. Sim, sim. Me lembrou muito, inclusive, tem outro detalhe que é muito semelhante. Que o amigo onde ele morava, aqui o protagonista do conto, tinha um carro vermelho esporte. Me lembrou demais. Eu falei assim, nossa, gente, o 25-21 piorado aqui. Porque aqui a história tá bem pior, bem mais ferrada. Lá é mais leve. Porque depois vira romance, fica bonitinho, né? Pra quem assistiu vai lembrar. Mas assim, me lembrou bastante. Eu falei, nossa, gente, é o mesmo plot. Sabe? Então isso só mostra o quanto que isso é frequente lá, né? Por lá. Isso aconteceu na vida de um monte de gente, né? E deve acontecer ainda. Sim. Mas essa questão aí que a gente falou, né, de paralisia, estagnação, o que eu achei bem interessante é a gente ver um ponto forte aqui que ficou bem, pra mim, assim, evidente. Foi a questão de que tá todo mundo nessa situação ruim, mas todo mundo se envergonha. Então, todo mundo evita falar do assunto e evita até mesmo a própria convivência. Porque ele comenta aqui que os outros moradores... todo mundo, quando se encontrava, não conversava muito, nem muito olhavam no olho do outro, porque todo mundo sentia vergonha de estar ali. De estar ali, é verdade. E tem até aquele momento em que ele é vizinho de um... É um promotor. Eu não sei. É o que tá estudando para ser promotor. É um advogado, né? Isso. E aí ele tem que ficar em um silêncio ali, até ele tenta uma espécie de socialização com esse cara, mas é super mal recebido, né? Então, é um ambiente também hostil, né? Que... tem até uma parte que ele fala assim, a tensão do silêncio, né? Alguma coisa assim. Então, o silêncio promovendo essa espécie de tensão, de incômodo mesmo, né? Porque ele não podia fazer nada. Até para soltar um pum, ele cria uma estratégia gigante, assim, né? Para não incomodar o outro. Que é uma coisa que os coreanos, né? São tão incomodados, né? Tem que se prestar atenção nisso, né? Que você não pode incomodar o outro. Não é? Isso ficou muito forte pra mim também. Que o primeiro ponto que eu notei desse conto foi isso. Nunca incomodar. Nunca incomodar. Não importa se você tá aprisionado, estagnado, sufocado. Você não pode incomodar. Não pode. Sabe? Você tem que aguentar. Mesmo que você esteja irritantemente solitário, como é o caso daquele primeiro personagem de Castela, você tem que... Você resolve, você não pode incomodar o próximo. E ali é um espaço que, cara, pra você não incomodar o outro, é desumano, assim. Você não consegue. Né? Então, ele, coitado, ele cria estratégias bizarras, assim, pra não... incomodar o promotor, o futuro promotor ou outras pessoas. E, nossa, foi bem angustiante ler esse conto pensando nisso, sabe? Com certeza. Inclusive que tem um ponto em que ele fala que na faculdade os professores começaram a dizer que não notavam a presença dele. Ele foi sumindo. Exatamente. Você começa a aniquilar a sua existência, porque você não quer incomodar o outro, você começa a seguir padrões que te deixam invisível. Né? Sim. E aí, acho que entra também uma outra questão que... Bom, eu percebi muito forte enquanto eu tava lá, que é esse silêncio, né? É um silêncio absurdo. Então, dentro dessa lógica de não incomodar o próximo, né? É um silêncio, é uma coisa bem sufocante. Então, é um silêncio que que sufoca também, né? Com certeza. Tá muito presente aqui. Outra coisa que tá bem presente é a questão da hierarquia, né? Porque
o cara que estuda para ser promotor, ele é um pouquinho mais velho, porque ele já tá ali estudando, né, prestando concurso há algum tempo. E então, assim, você vê ali nesse personagem, ele representa essa questão, né, forte da hierarquia, sim, não só de idade, por ele ser um pouco mais velho, mas de status social. Porque, querendo ou não, todo mundo ali tá em condições subhumanas, vamos dizer assim, ainda sem ser nada na vida, quase que, mas ele já é alguma coisa, porque ele já estudou direito. Sim. Então ele já tá acima dos outros, querendo ou não. É assim que o resto dos moradores entendem ele, né? Então ele recebe esse respeito maior, né? Respeito e até um tratamento diferenciado pela locatária, né? Verdade. Então, assim, você vê essa questão da hierarquia também ali de uma forma sutil, colocada, né? Sendo representada nesse conto. Uhum. E que pra mim ficou bem forte. Eu tinha comentado da questão que ele tinha um irmão, né? Aí não sei se você se lembra o que aconteceu com o irmão dele. O irmão dele morre... Foi um acidente doméstico? Uma coisa assim, não foi? Foi um acidente doméstico. Aí isso me lembrou... Mas é que eu não lembro agora o que foi. Ele morreu... Foi uma falha na instalação. Uma instalação mal feita e aí ele morreu. Ai, é verdade. E aí isso me leva a pensar naquilo que a gente já comentou em outros episódios, né? Sobre a questão de como a pobreza leva a tragédias, né? E aí foi o que aconteceu aqui. O irmão dele foi morar num lugar que tinha uma instalação horrível e aconteceu essa tragédia, né? Uhum. E ele acabou morrendo. Então, isso me fez pensar nisso também, que a gente comentou em Amêndoas. Sim, né? Sim, é verdade. Parece que... Parece não, né? A pobreza dentro desse... essa realidade difícil, sem muitas condições, acaba... né, levando a mortes aí ridículas, porque são coisas que facilmente daria para se resolver, né? Se, né, tivessem esforços aí para melhorar essa condição. Um outro ponto interessante, aí não falando de pobreza em específico, embora tenha a ver, essa rigidez toda que ele vai criando, né? Então ele até fala uma hora que ele estava tão rígido que ele parecia uma árvore, né? Que ele perde, né? Ele vira assim, desumano, né? Uhum. Não é mais humano. E aí, esse cansaço psicológico dele também todo, tem até uma hora que ele tá meio que deitado na meio que cama dele. E aí ele vê meio que a alma indo embora, assim, né? Isso ficou muito forte. Ele vê, acho que é uma bolha, assim. Aí ele fala, gente, será que é minha alma que já tá... porque eu estou desalmado, né? Eu não tenho mais vida, eu não tenho mais, né? Dignidade ali. Então, essa alma vai embora também. E outra coisa, aí tem essa imagem e tem a imagem que... Eu acho que ele solta um pum, mas era um pum, assim, muito, muito guardado. E aí, quando ele solta, não é de um tamanho de um atum, né? De um peixinho. É de um tubarão. Então, eu falei, cara, novamente, o acúmulo aí de um silêncio, de um não dito, de pressões sociais, econômicas, que aí, né, o escritor coloca como o pum, né? A escatologia aí. Para trazer a comicidade, exato, né? Exato. Ele quebra, né? Essa coisa trágica que tá acontecendo, trazendo essas alusões, né? Essas comparações. Pra deixar mais leve, assim, um pouco. Pra deixar mais leve. Ainda bem, né? Porque, nossa, é pesadão. É pesadão mesmo, assim. Uma coisa que eu achei interessante é que esse é o único conto em que as mulheres são valorizadas. Então, temos que entrar nisso também. De novo. Que ele fala que as risadas dela, né, ressignificam o espaço, que não sei o que, é diferente, né? Porque ele fala que as mulheres eram as únicas que, mesmo estando nessa condição, conseguiam minimamente viver e serem elas mesmas, entendeu? Isso não impediam elas de primeiro que elas conversavam entre si, já era uma coisa que os homens não faziam. A vergonha era tamanha que eles não socializavam. Mas as mulheres socializavam. E riam, e se, como ele fala, que se embelezavam e coisa assim. Então, assim, é o conto que trata minimamente com decência as mulheres. Sim, é verdade. Como essa quebra, né? Então, é o único e é o último. E é o último. Obrigada. Pelo menos por isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, assim, mais já caminhando pro que eu achei do desfecho, sim, né? Vamos lá. Ele tá rememorando isso
E, de certa forma, não vou dizer com saudosismo, mas sentindo que ele sente falta, ele acha que deveria ainda existir esses tipos de lugares, que ele não sabia se esse lugar ainda existia. Eu sentia que nesse ponto, talvez e tentando ir para essa mensagem de esperança, de que as coisas vão melhorar, mas assim, até uma certa romantização mesmo do período difícil que ele viveu. Agora que ele superou... Sim. Ver com bons olhos. Ver com bons olhos. Então, eu senti como o tempo pode ser... ele colocou o tempo aqui como um aliado positivo, que até a gente comentou já isso aqui no episódio. Sim. Sobre, no episódio não, acho que a gente já comentou isso em algum outro episódio. Sobre como o tempo, às vezes, depois faz você ver aquela situação que você só sofreu com outros olhos, né? E esse distanciamento pode trazer uma imagem positiva para algo que foi negativo na época. Sim. Né? É verdade. Eu sinto muito isso, assim. Quando a gente tá no olho ali do furacão, é tudo péssimo. Aí quando passa, então ele melhora um pouquinho de vida, né? Ele casa, tem uma outra casinha um pouquinho maior e tal. Então quando ele tá no bem bom, entre algumas aspas, ele vê, não foi tão ruim assim. Mas foi ruim, né? Foi muito ruim. É um aspecto assim que eu acho... eu tenho que pensar mais sobre se é algo positivo... eu não sei ou se é a vida, assim. Se foi algo positivo, porque também não ficou tão claro pra mim se ele sentia falta desse lugar. Mas ele coloca como se fosse assim um esconderijo. Isso. Que às vezes é necessário, algo assim. Isso, então, era esse o último ponto que eu queria falar sobre esse conto. Porque ele fala isso, né? Que todo ser humano precisa de um esconderijo. E que ao mesmo tempo que o ser humano precisa desse esconderijo, então ficar sozinho, o ser humano precisa socializar. Então talvez ele é solitário porque ele não consegue fazer isso. Então eu fiquei... esse paradoxo aí tão comum, né, nesses contos. E eu acho que é isso. No final, a ideia que me veio é que ele ainda busca um esconderijo. Ele ainda deseja isso, de certa forma. E eu acho que isso fica mesmo, assim, essa questão de... o ser humano é sociável, né? Sim. Ele não vive sozinho. Mas a gente sempre precisa do nosso momento. A gente sempre precisa de algumas períodos de reclusão, isso, né? De ficar na sua, de digerir, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Não sei. Eu acho também. Eu acho. É um paradoxo da solidão, digamos assim. Eu achei interessante. Né? E acho que reforça muito o que os outros contos falam também, né? Essas críticas todas financeiras e né, a gente viu aí estudantes mega solitários, irritantemente solitários. Eu achei isso lindo. Irritantemente solitários que vão aí buscar móveis, vão aí buscar outras formas de preencher essa necessidade humana, né? Que é do outro. E eu acho que isso tá muito como tema dessa coletânea, né? Que é um fio que conduz esses contos. E isso está muito atrelado ao período, né? Ao pós-modernismo, né? Que é essa questão também da individualidade exacerbada, né? E em confronto, né? Com essa necessidade de socialização que o humano tem. Sim. É verdade. Então a gente entra... Nossa, é um grande paradoxo. Porque ao mesmo tempo em que a gente está em uma sociedade capitalista, neoliberal, em que a gente não enxerga o outro como ser humano, a gente precisa disso para sobreviver, sabe? Então a gente... A nossa vida é um grande paradoxo. Total. Por isso que a gente é desmiolado, assim, da cabeça. Eu não vejo outra saída, sabe? Querendo ou não, é bem isso. Tudo está acontecendo, o que é bom, o que é ruim. A gente no meio, no olho do furacão. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com os limões que a gente tem. É isso. E se tiver uma geladeira, seria muito bom botar tudo lá e depois só comer. E voltar com coisas novas, né? Recomeço. Exato. É isso. Gente, eu acho que a gente fechou essa loucura que foi esse livro. Fechamos um ciclo aí de muita vida louca. Eu acho que eu vou reler esse livro muitas vezes. Porque eu acho que cada vez que... Até quando eu fui agora para fazer a pauta, que foi pegar os pontos em que eu tinha destacado, até esses mesmos pontos eu também enxerguei de outra forma. Eu também. Então, assim, eu acho que é um livro que vale a pena ser relido muitas vezes. Sim. Eu acho que ele é atemporal. Embora, ele foi escrito há quase 20 anos. E é
E tá, tipo, a gente fez vários links aqui com a nossa realidade agora, sabe? Então acho que é uma baita dica pra quem quer, sei lá, explorar aí uma literatura que dialogue muito com você e que possa aí ser ressignificada muitas vezes, né? E é um livro assim, a gente já falou isso, né? É um livro único. Eu não consigo falar, se você gostou de você vai gostar desse. Bom, mas se você gostou desse papo, talvez você vá gostar do livro, então. Acho que é meio isso. Eu acho que realmente é um livro único, assim, nem dentro da literatura coreana e nem fora eu consigo achar nada que eu possa falar comparativamente, assim. Sim. É uma história parecida. Inclusive, se alguém tiver dicas de livros parecidos, a gente tá aceitando. Porque acho que é muito boa essa viagem que a gente faz nesse livro. Eu acho ótima. Eu acho que dá uma pirada legal, assim, e dá pra pensar em muita coisa. Sim. Eu acho que é isso que é o interessante e o poder, né, da literatura. Fazer você refletir, você sair da sua zona de conforto. Eu super concordo. E foi ótimo. Acho que deu aí um bom episódio. Que a gente pode atualizar depois e depois. Então, bom, para finalizar, agradecemos aqui, né, mais uma vez quem ficou com a gente até aqui. Aguardamos, então, comentários. A gente vai fazer uma live sobre... Uma live não, minto. Um sorteio, porque a gente tem um exemplar para dar para vocês. A gente vai divulgar isso depois. E, bom, nos vemos no próximo episódio, né? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.